já ouviu falar em práticas integrativas e complementares? Então fica aí, porque esse é o assunto do Viver com Saúde de hoje que está no ar. Pois é, gente, o programa de hoje vai falar de um assunto que, se você pensar a fundo e até buscar mais informações, é um assunto que é milenar, porque as práticas são milenares. Só que para nossa sociedade, para Caxias do Sul, e eu diria que até isso a gente vai saber um pouquinho mais, até com os nossos especialistas, eu diria que até nível Brasil, é um assunto muito novo, que são as práticas integrativas e complementares, que também são conhecidas como PICs. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em Reiki, em musicoterapia, em meditação, fitoterapia, que é tratamento através de ervas. Todos esses termos, enfim, essas práticas técnicas, né, vocês já devem ter ouvido falar. Pois bem, a PICs é exatamente isso. Mas a gente vai conhecer um pouquinho melhor do assunto mesmo durante todo o programa e é claro que com os nossos especialistas. A gente está recebendo no Viver com Saúde de hoje o Dr. Marcelo Bertelli. Ele é médico, pediatra, mas também trabalha com uma técnica chamada Hakiran. É isso, né? Que é um estilo reiki, é isso, né, doutor? Obrigada pela presença, mas depois a gente vai saber um pouquinho melhor sobre esse complemento da medicina tradicional com essa medicina que a gente pode tratar, e vocês vão me esclarecer melhor qual é o termo, se é complementar, né? Antigamente dizíamos muito alternativa, mas sim se ela é complementar. Também está aqui com a gente a Eliana Borelli. Ela é terapeuta e trabalha, olha só, muitas pessoas não ouviram falar, mas conhecendo melhor esse tipo de tratamento, eu tenho certeza que falando mais a gente vai entender, e muitas pessoas já praticaram, que é constelações sistêmicas e familiares. Obrigada, né? Muito obrigada mesmo por estar aqui com a gente. E a Ana Paula, ela é psicoterapeuta e também trabalha com diversas técnicas, reiki, enfim, são várias técnicas, meditação também, e que ela também vai poder falar. Obrigada, Ana Paula. Eu agradeço a oportunidade. Bom, de início, gente, eu já vou pedir para que um de vocês, eu acho que vamos começar com assim, ó, justamente o Dr. Marcelo, que trabalha com a medicina tradicional, e conheceu também este outro lado dessa medicina milenar, dessas técnicas milenares. Doutor, basicamente, PICs, para um médico, como é que é, o que significa isso? Eu vou querer, na realidade, que cada um me dê e diga e complemente, gente, as informações em relação a isso. Essa é uma bela pergunta, porque ela nos coloca em confronto com toda uma formação ocidental, milenar também, que se baseou muito na necessidade de novas descobertas tecnológicas, de medicações, e principalmente no período pós-guerra, quando houve um grande avanço nessa área tecnológica e de tratamento. Então, nós fomos ensinados, educados nas faculdades de medicina a ter esse olhar muito tecnicista, né? Ligado a diagnóstico, ligado a exames complementares. Mesmo que a gente já tivesse um conceito inicial de que o ser humano é um ser biopsicossocial, e hoje a Organização Mundial de Saúde fala em um ser humano espiritual e ecológico também, essa nova forma de olhar a possibilidade de gerar saúde que também seja respeitando tudo que veio antes, respeitando toda a tecnologia e agregando novas possibilidades,
dando autonomia para que o indivíduo, podemos chamá-lo de paciente, tome decisões a partir das suas vivências, das suas percepções, fazendo com que o profissional da saúde que o ajude nessa caminhada complemente esse entendimento, é uma mudança de paradigma. É realmente olhar com uma outra possibilidade, trazendo novos conceitos, principalmente da medicina tradicional chinesa, que agrega muitas das terapias complementares, para que o indivíduo tenha outras possibilidades sobre o seu tratamento. Nossa, é profundo isso, mas é muito interessante, né, Eliana, essa colocação desse respeito do espírito, da saúde. Essa colocação do Dr. Marcelo é importantíssimo. Isso, e foi muito bem colocado, né? Onde é que nós estamos, não é? Então o Marcelo fez um apanhado, porque os nossos clientes no consultório particular, eles já vêm se beneficiando dessas terapias, várias terapias, né? Que se complementam com a área médica, né? Com os cuidados com a alimentação, com os cuidados com o corpo, não é? E por experiência própria, eu fui muito ajudada por essas terapias, né? E hoje eu vou enfocar a constelação sistêmica familiar aqui no programa, né? Mas todas elas são importantes, não importa se é essa, se é aquela, onde a pessoa se encontrar é aquela que vai fazer bem para ela e que vai ajudá-lo a lidar com as tensões do dia a dia, né? Que são muitas, principalmente para quem vive nas grandes cidades, né? E a constelação familiar, ela faz um resgate das experiências dos nossos antepassados, daqueles que vieram antes de nós. E eles não tinham, digamos assim, essas ferramentas que nós temos hoje, né? E lidavam da forma que podiam com as suas desavenças, ou excluíam alguém da família, tinham as suas lutas, dependendo de cada época. E o que o Bert Hellinger descobriu ao longo do seu trabalho foi que alguém mais à frente, um familiar, vai se emaranhar ou se enganchar com alguém, por exemplo, que foi excluído do sistema, né? Se houve algum problema com um familiar, uma briga entre irmãos, digamos, um deles pode ser excluído, ou ele próprio se excluir da família e dizer, não quero mais saber dessa família. Ali gera um emaranhamento, um nó. E se ele não conseguiu resolver isso, isso vai passando de geração para geração e alguém mais lá à frente vai tomar isso, não para julgá-lo, mas para, na tentativa inconsciente de incluir este irmão, este familiar, né? Então aqui na nossa região nós temos visto muito assim resquícios das imigrações, né? Principalmente a italiana, né? Resquícios das problemáticas com as terras. Quem morava aqui primeiro, né? Eram os indígenas. Depois quem as tomou, né? De que forma as tomou. Então tudo isso vai gerar mais à frente essas problemáticas, ou mesmo os problemas com os escravos, a escravatura, né? Que foi uma coisa assim muito forte para o Brasil em geral, né? Então tudo isso aparece quando fazemos esse trabalho chamado constelações familiares. Bacana. Ana Paula, nós conversávamos antes até de conversas de bastidor, antes de começar o programa,
comentando a respeito sobre essas práticas, as PICs. A gente, até para as pessoas já irem se acostumando com o termo, né? Acho que é um termo novo e é bacana a gente, antes de falar todo o nome, já ir se acostumando, né? Começou, na realidade, ela foi implantar em 2006, é isso. Foi aceita. Como é que é essa questão no Ministério de Saúde? Na verdade, eu acho que esse movimento, né, como o Marcelo falou, ele partiu de um movimento global, né, da Organização Mundial de Saúde. E isso não é um movimento novo, ele é um movimento muito antigo. Desde 1973 já tem, iniciativas? Já tem regulamentações da Organização Mundial de Saúde colocando, como o Marcelo falou, para que os países começassem a reintroduzir dentro das suas práticas de saúde as medicinas tradicionais dos seus povos, né? Então é esse resgate que a própria constelação vem colocando, né? Um respeito pelo conhecimento tradicional dos povos e pela medicina, pelas práticas milenares de saúde. Porque, como o Marcelo colocou, se perdeu nessa caminhada, né, na busca de novas iniciativas, de novas formas, de novos recursos que são extremamente necessários, né? Eu acho que é isso que tem que ficar bem claro aqui. Uma coisa não exclui a outra, muito ao contrário, são duas práticas totalmente integradas, totalmente complementares, né? Por isso é chamado assim. Isso, porque o ser humano, ele é um ser integral, né? A gente precisa dar conta dessa dimensão da integralidade do ser humano, né? E essas regulamentações, então, passaram a nortear as discussões dentro das políticas governamentais. No Brasil, esse movimento começou mais fortemente em 80, penso que aqui é sempre um pouco mais atrasado. Eu mesma, não sei, tu também, Helena, participou da Plantas Vivas na Assembleia Legislativa, em 99, 98. A Jussara Coni trouxe essa discussão mais fortemente para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul foi um dos estados pioneiros, né, nessa discussão com o projeto Plantas Vivas do Rio Grande do Sul dentro da Assembleia Legislativa. Então eu acho que é interessante até que isso se fale nesse programa, né, por essa dimensão. E se começou com seminários de discussão sobre essa questão da regulamentação de uma farmácia viva, né, e desse projeto se avançou, então, dentro da política pública no Brasil, na regulamentação dessas práticas. Isso foi avançando com a medida do tempo, né? Foram se criando comissões para debater sobre o assunto. Hoje existem muitas práticas, como o Marcelo colocou. A portaria, a nacional, ela descreve 5 práticas, na verdade. A portaria do Rio Grande do Sul, ela é mais abrangente, ela já inclui uma série de outras práticas, né? Massoterapia, reiki, musicoterapia, assim, ela é bem mais ampla, tá? Que eles também ajudam a diminuir o uso de recursos do próprio sistema e por conta da redução de medicamentos. Não estou dizendo que aqui a gente vai tirar medicamentos, não é isso. Mas a gente consegue... preventivo até. Isso, preventivo. E assim, até de potencializar os medicamentos, de acolher a parte emocional das pessoas. Então, assim, é uma proposição que, sem sombra de dúvida, assim, é muito significativa. E só colocar aqui em Caxias já tem, né, uma proposição de uma lei municipal que foi apresentada aqui para a Câmara de Vereadores, né? E que precisa ser colocada de novo em pauta para discussão, porque eu acho que é uma questão muito importante para o município. Com certeza, até é importante a gente destacar, a TV Câmara enfim, é a TV oficial da Câmara de Vereadores, isso é essa proposição. Quem está bastante envolvida com isso é a vereadora Denise Pessoa, né? Que está envolvida com essa questão, enfim.
A gente vai fazer um intervalo rapidinho, porque eu vou querer saber melhor para vocês como é que funciona realmente. Porque a gente fez um geral, assim. Mas como é que funciona essa questão de se trabalhar o preventivo ou se trabalhar também em conjunto, quando já se tem? A gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos, porque vocês viram, tem muito assunto, são muitas informações e tudo é muito novo ainda para o nosso meio. Para eles não é, mas para nós, espectadores, ainda é muito novo e a gente vai entender um pouquinho mais. A gente já volta. Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa De Frente com a Lei. Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade, para que você conheça o trabalho de cada um, suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida. O programa De Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você. TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Estamos de volta com Viver com Saúde e hoje o nosso assunto é práticas integrativas e complementares. PICs. Gravem esse nome que certamente vocês vão ouvir falar muito sobre essas práticas. Na realidade, as terapias vocês já conhecem. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar de reiki, enfim, de meditação, fitoterapia, enfim, alguma pessoa ouviu ou leu alguma coisa a respeito. E são essas práticas que integram, então, as PICs. E a gente está aqui com os nossos especialistas, vão poder explicar e trazer mais dados, até para a gente entender a importância, né, desse trabalho que vem sendo feito para poder ser oferecido, até para que todo mundo entenda. Assim, ó, nós já temos mais de 1000 municípios do Brasil que oferecem essas práticas gratuitamente pelo SUS. Existe um grupo em Caxias do Sul que está trabalhando para que seja oferecido também gratuitamente aqui no município. Como é que são os dados, assim, se a gente for falar em termos gerais, assim, doutor Marcelo? Antes de falar nos dados, tem algumas questões que eu entendo serem importantes de comentar. Muitas dessas práticas, elas precisam ser realizadas individualmente, terapeuta e cliente. Mas muitas práticas são realizadas em grupo. Então, por exemplo, quando eu conheci o Hakiran, que é uma técnica muito parecida com o Reiki, eu montei um projeto e fiz um trabalho voluntário numa escola municipal aqui, né? A partir de uma primeira consulente, que foi uma das professoras da escola e que gostou muito do trabalho, então nós resolvemos ofertar esse trabalho para a turma dela. Ela dava aula para as séries iniciais e nós montamos um cronograma, apresentamos um projeto para a escola, para a direção da escola, para a equipe diretiva. Convidamos os pais a participarem e foi muito bonito, porque de uma forma que pareceu coincidência, as crianças que tinham situações clínicas diagnosticadas como comumente preocupantes hoje, os chamados déficits de atenção, enfim, entre outros, foram as crianças que participaram do trabalho, entre outras situações. Então o trabalho consistia em aplicar essa técnica na presença dos pais, né? Ou na presença do professor e dos pais, e a criança era levada a um estado meditativo. Então a gente falava em chakras, a gente falava em pontos de energia, e nós fizemos esse trabalho durante 8 sessões. E uma das dificuldades que nós ficamos pensando depois era como que nós vamos demonstrar algum resultado. Então essa professora, que foi a professora Sinara Fonseca, da Escola Nova Esperança, a quem eu sou muito grato, né, por terem me permitido trabalhar essa iniciativa, ela ao longo do tempo, ela foi desenvolvendo um trabalho dentro da sala de aula.
Então, o que ela fez? A partir do conceito que a Eliana traz das constelações, ela foi trabalhando o genograma das crianças. Então, ela fazia um trabalho da história familiar dessas crianças, para que as crianças começassem a tomar consciência do que é estar inserido num sistema familiar, através das fotografias, ouvindo histórias dos pais. Então, eles traziam isso para a sala de aula. E foi um trabalho muito bonito. Ao mesmo tempo, como uma das práticas integrativas são os movimentos de dança circular, né, que incluem basicamente o sagrado feminino, apesar de também existir dança circular masculina, ela fez com que essas crianças, apresentou uma ideia de que as crianças desenvolvessem mandalas. Então, cada criança escolheu um desenho de uma mandala e escolheu dar um nome para essa mandala, extremamente espontâneo. E foi muito bonito porque todas elas escolheram algum nome virtuoso: família, amor, carinho, afeto, respeito, ecologia. Elas mesmas nominaram as suas mandalas. Foi um trabalho muito bonito. E quanto ao Hakirã, na ocasião, os pais, por participarem da sessão e assistirem, deram os seus depoimentos de como eles viam os seus filhos em casa. Então houveram mudanças muito importantes, muito emocionantes no comportamento e no aprendizado da criança. A aproximação. E aí, um dos momentos mais bonitos desse trabalho foi quando as crianças que receberam Hakirã deram seus depoimentos para as crianças que não tinham conseguido, porque a gente não tinha tempo disponível. Afinal, precisava um profissional para várias crianças, diferente quando tu faz uma prática em grupo. E as crianças que não receberam se emocionaram muito com o depoimento dos colegas, foi um movimento de muita gentileza entre eles, agradecendo a história, querendo receber. Então a gente apresentou esse resultado para a direção, para a Secretaria de Educação na ocasião. O que isso me levou como pediatra a perceber? Que era possível também ter o resultado de que a criança tem autonomia, de que mesmo que a gente precise sempre dos pais, que a gente precise de um terapeuta para acompanhá-la em algumas situações, a criança também decide. Então eu comecei a trabalhar, eu trabalho na rede pública e na rede privada, eu comecei a trabalhar de uma forma, começando a consulta médica diferente. Eu começava através do olhar das constelações, que depois da Eliana eu também consegui, através do estímulo dela, inclusive, né, que sou muito grato, fazer essa formação. E eu comecei a trazer, sem falar necessariamente em constelação, trazer a família e a criança para esse olhar sistêmico dentro da sua história. Então, doenças de repetição, sintomas que não têm um diagnóstico técnico, fazer a família perceber como isso pode ser olhado através do olhar sistêmico da constelação. Então, hoje nós já temos mais ou menos 2 milhões de atendimentos no país pelas terapias complementares. Isso é muito importante. E mais ou menos 770 mil pessoas são atendidas pela medicina tradicional chinesa, dentro das práticas complementares. Queria que a Ana e a Eliana contassem um pouquinho experiências, assim, até como o Dr. Marcelo falou. Queria que tu comentasse um pouquinho na tua área, enfim, eu sei que tu faz vários tratamentos, né, outras práticas, tu és psicoterapeuta e tal. Uma experiência tua e a mesma coisa a Eliana. Eu acho que a gente tem para trazer... Ou juntos, ou algum trabalho que foi feito em conjunto. Eu acho que juntas. Em idos do milênio passado, né, Eliana? Porque foi em 1900, não era 2000, ou já era 2000? Acho que é 2000. É isso aí. Nós fizemos uma atividade na Escola Municipal Machado de Assis, isso, né? Onde nós fizemos um trabalho inicialmente começou, como o Marcelo colocou, com os professores, né? Um trabalho de suporte, na verdade, para os professores, com a terapia floral. Ambas somos terapeutas, ambas fomos juntas para a Amazônia, né? Foi assim que nós nos conhecemos, né?
para fazer um curso de formação na terapia floral com os florais da Amazônia. E depois nós estruturamos um projeto, né, para se trabalhar, para acolher, porque a gente compreendeu, e uma das coisas que a gente tem que colocar também, que eu acho que é bem importante, o quanto os profissionais precisam de acolhimento, né, Eliana? Os profissionais da saúde, da educação, né? Não é só a ponta lá, o cidadão, mas o próprio profissional. E nós fomos fazendo um trabalho com os professores e esse trabalho acabou migrando para as crianças. Eu gostaria que a Eliana falasse, porque essa parte do trabalho, né, até como ela tem uma formação também na parte de educação, né, Eliana? Tu és prof? Sim. Começou como professora? Eu comecei como professora, né? E depois, pelas circunstâncias, larguei, né? E comecei a me especializar, então, na área de terapias, né? Então, eu percebia desse olhar que o professor precisa ter também, porque muitas vezes o professor faz muito, ele faz muita coisa, ele se dedica, ele assume muitas vezes, até que ponto é certo ou não, né? Mas ele assume as crianças e dá todo o seu potencial, né? E ele não é visto muitas vezes, né? Porque acho que não é só o pagamento que interessa, mas aquele olhar, aquele reconhecimento pela família que se perdeu com o passar do tempo, né? Se perdeu aquela importância que o professor tem perante as crianças, perante a família, perante a sociedade, né? Então, me parece que há uma carência, né, nisso. Então, como a minha experiência também era, né, dessa forma, isso me saltou aos olhos. E quando nos unimos, né, aqui as duas fazendo aquela viagem lá para a Amazônia, né? Quando ela falou assim, eu vou para a Amazônia, eu quero ir também, né? E embarcamos numa canoa e fomos, né? Né? No meio da floresta. Um desafio, então, grandes desafios. E essa foi uma experiência, assim, não muito longa, mas interessante, né? Profunda, onde podemos olhar para o professor, olhar para as crianças também, oferecendo os florais, né? Que é uma forma, como o Dr. Bach dizia, né? Que foi o criador das essências florais, cura-te a ti mesmo, né? Então esse é o olhar das essências florais, né? Onde não é um medicamento, mas ele desperta para o cuidado interno, né? Então isso é uma das coisas mais importantes da terapia floral, né? Despertar o autocuidado, né? E a gente foi conhecer, vou ter que interromper um pouquinho vocês, porque a nossa repórter, a Franciele Lorenzetti, até brincamos se eram parentes. Sim. E ela foi conhecer uma que tem o mesmo sobrenome que o doutor. Olha, estamos numa energia aqui, totalmente sistêmico. A Franciele, ela foi conhecer duas dessas terapias, ela foi na prática, vamos conferir de perto. Práticas alternativas, ou também chamadas de práticas integrativas. É o que nós vamos conhecer um pouquinho hoje aqui no Viver com Saúde. Vem com a gente que a Denise vai explicar para nós. Oi, Denise, tudo bem? Prazer receber vocês aqui. Obrigada. Vamos conhecer um pouquinho hoje, então? Claro, por favor. Vamos fazer uma aplicação de Reiki, então. Limpando, energizando todo o corpo, todos os corpos. Vai respirando bem tranquilamente. Inspira, expira.
finalizando. Eu tenho formação em terapias alternativas, terapias holísticas ou complementares, que quer dizer a mesma coisa, que o holístico condiz assim com um tratamento com físico, mental, emocional e espiritual. Então, para tratar tudo isso, né? Então eu busquei a formação em psicoterapia reencarnacionista, do Mauro Kivitico, e terapias holísticas, então no Luz da Serra, que me trouxe toda uma bagagem para poder estar trazendo saúde e bem-estar, né? Aí são várias técnicas que se usa, terapias que estão como terapias integrativas, então é a meditação, os cristais, a fitoenergética, que eu gosto muito, que eu acho uma ferramenta bem interessante, e orientação também que a gente dá para a pessoa, né? Para ela conseguir ter autoconhecimento. Numerologia também faz parte, né? Numerologia voltada básica, assim, para o autoconhecimento, então, para a pessoa se compreender melhor. Pelo Ministério da Saúde existe desde 2006 e foi aumentando essa procura, então tem uma política nacional, né? Então, do governo, que inclui práticas integrativas também no SUS, né? Então, o que a gente está fazendo? Nós temos um grupo que está divulgando. Então, nós somos terapeutas, né? Em torno de uns 40, eu acho já, que se dispõem a estar doando o seu tempo para promover essas práticas, né? Eu sou usuária de muitos anos atrás já de acupuntura, de florais, de técnicas de terapias alternativas, né? E aos poucos, né? Agora, depois de alguns anos, eu fiz iniciação de Reiki, todos os níveis, e trabalhava de forma voluntária. Agora, nos últimos 4 ou 5 anos, eu estudei mais sobre isso e resolvi trabalhar como missão de vida, como profissão. Tu consegue um bem-estar, uma tranquilidade, um sono bom, né? E isso dá qualidade de vida, então isso previne muitas doenças. É algo que me intriga há muitos anos e anos, né? Mas eu comecei a mexer mais com isso agora, nos últimos 7 anos. Eu tinha tido uma alergia de origem nervosa. Estava uma época ali meio difícil, né? E acho que foi daquela época ali, assim. Daí, não só físico como emocional, entende? Foi uma mudança, assim, de sentir bem legal, né? E isso que eu não levava fé, né? Daí fui tomando e tal, uns 15 dias, né? Mas já na primeira semana, os primeiros 3 dias para mim, né? Já começou a mostrar, sabe? Foi isso que me deixou, né, interessado no negócio. Daí, depois dali foi continuando, né? E aí eu comentei com ela, todo esse impacto que deu, né, e tal. Realmente funcionou, né? Isso que eu não estava nem um pouco afim, né, de fazer. Eu fiz quase mais para agradar, né? E aí, para minha surpresa, né, funcionou, né? Funcionou legal. E esse shiatsu zen, ele é para não ser invasivo, sabe? É bem causar assim, a ideia é causar o mínimo de dor, né? Então, diferente de outros, né, que é mais agressivo, né? Dói, né? Força, a pessoa fica com dores depois, né? No Zen é o contrário, é procurar deixar com o mínimo de dor, é tipo chegar no mesmo objetivo com o mínimo de sofrimento, né? Tanto daí físico para migrar para o emocional, etc. Basicamente ele é para ser bem tranquilo, né? Terapia floral, ela faz parte das terapias vibracionais, né? Ela vai atuar no nosso campo energético, trabalhando as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Ele não atua diretamente numa patologia, mas ele vai trabalhar as nossas emoções. E que hoje a gente sabe que as doenças elas estão psicossomáticas, né? Então, até a doença chegar no físico, ela teve uma causa. E o floral ele vai buscar um autoconhecimento para que a gente possa entender qual é a causa que gerou essa doença, né? O Reiki ele também é vibracional, então é uma energia cósmica, né, que a gente recebe. O reikiano ele é só um canal,
onde através da imposição de mãos ele vai estar colocando essa energia no paciente e trabalhando uma cura, né, no paciente também. Muitas pessoas somatizam as suas doenças, né? Então eu achei interessante essa parte da China oriental, de que as pessoas poderiam também prevenir as suas doenças, porque através das emoções nós trabalhamos, nós somatizamos todas as doenças do nosso corpo, tá? A terapia holística, ela veio para trabalhar exatamente isso, com que a pessoa também busque a sua autocura, com que a pessoa também comece a se trabalhar internamente e ver que ela consegue se curar de muitas coisas, de muitas dores, né, que nós trazemos da nossa infância, muitas vezes. Então, inconscientes, que muitas vezes é inconsciente também, e muitas vezes é consciente. Então, seria para unir juntamente a terapia junto com a medicina ocidental. Bom, a gente está tentando divulgar para a população, né, para que as pessoas possam conhecer as práticas e que elas venham buscar a pedir por elas, né, nas UBSs, nos hospitais, porque a gente sabe que já existem as leis, né, federal e estadual, então a gente precisa que o município legalize essa lei também para que a gente possa implantar, para que as pessoas possam ter acesso a essas práticas gratuitamente. Então, as PICs elas estão unidas para que a gente possa divulgar as práticas e as pessoas conhecer, para que partam delas o interesse em buscar nas unidades, né? Qualquer pessoa está aberta para conhecer essas práticas que vão estar ajudando elas também na sua cura de depressão. Muitas vezes as pessoas têm depressão e jamais a gente pede para a pessoa tirar o medicamento, usamos junto, tanto os florais, né? Ele também vai potencializar essa cura, né? Ajudar com que a pessoa realmente se fortaleça para passar alguns problemas, né? De câncer, de qualquer doenças. E muitas vezes não tem doenças. Muitas vezes também elas vêm buscar para o seu autoconhecimento, porque é muito importante a pessoa também se conhecer, saber que ela também tem uma força muito grande dentro. A quiropraxia, no caso, temos como uma profissão hoje, mas ela se enquadra bem nesses atendimentos. Eu tenho consultório já e atendo há mais de 15 anos. E nesse período todo, as práticas integrativas vieram a auxiliar a divulgar esse trabalho. Quando se trata a questão osteomuscular, a dor do paciente, ela sempre não pode ser isoladamente vista como apenas aquele local de tratamento, mas a parte emocional ela entra com uma ênfase bem considerável. Trata o paciente com a dor e encaminha para ver essa parte emocional, que seja tensional, como o paciente entende. Muitas vezes ele tem essa resistência. Então acho que cabe ao quiropraxista sim também fazer essa abordagem, entender a necessidade de diminuir a tensão, o estresse, a ansiedade através de todas essas práticas, para que realmente ele consiga ter um bem-estar e qualidade de vida. Bem, vocês viram, essas são algumas só dessas práticas, mas enfim, tem muito mais. Eu prometo que a gente voltamos com esse tema, se não com os três juntos, com outras pessoas que integram esse grupo, porque a gente vai estar sim acompanhando de perto. Já temos uma representante do Legislativo caxiense que está, enfim, ela estava ela teve um pouquinho reclusa esse ano por um bom motivo, né? A nossa vereadora Denise Pessoa, ela teve nenê, ela retorna ao Legislativo caxiense. Eu tenho certeza que realmente sim, Caxias do Sul vai sim adotar essa, e está mais do que comprovado cientificamente, não só, às vezes a gente se apega muito ao científico, mas as pessoas que praticam mesmo e que buscam, ninguém melhor do que os pacientes de vocês para poder comprovar. Gente, rapidinho assim, mas agora para encerrar mesmo. O nome do programa é Viver com Saúde. Eu sei, o que vocês fazem, que dica
eu não gosto de usar muito o termo dica, né? Mas eu acho que são, às vezes, os nossos atos acabam sendo exemplo ou estimulando as pessoas, né, a adotarem. O que tu fazendo para viver com saúde? Olha, eu acho que não existe nada melhor para viver com saúde do que buscar coisas que tornam a gente feliz. Sejam elas práticas de esportes, amigos, passeios. E eu, basicamente, adotei uma alimentação mais saudável por conta de alergias alimentares, né? Mas é isto. Eu acho que a alegria e a felicidade é a melhor dica, né, para a saúde. Eliana, o que tu faz para viver com saúde? Então, como a Ana falou, eu faço várias coisas, né? E uma delas é praticar esportes, né? E outra bem importante, acho que vem também do estudo que eu fiz em Pathwork, né? Que é desenvolver a minha verdade interna. Então, quanto mais eu vou tirando as máscaras, quanto mais eu vou ficando no meu eu real, vou ficando melhor, né? Vou me sentindo melhor comigo mesma e com os outros. Doutor, difícil essa pergunta. Primeiro eu queria agradecer a Eliana, a Ana e a ti. Duas coisas. Por ser pediatra, eu poderia, se fosse permitido, dizer aos pais ou cuidadores: olhe seu filho, ouça o seu filho, reconheça ele, veja quem ele é. Realmente procure perceber quais as necessidades que ele tem. Além dele estar na escola, quando você tiver a oportunidade de vê-lo, realmente vê-lo. Então, olhar para ele com um olhar de observador. Como está meu filho nesse desenvolvimento? E a segunda coisa que eu ainda, apesar de respeitar todos os movimentos, olhe para alguém como resultado de uma série de eventos na sua vida. Ele não é só um evento. O evento é um fato na linha de vida dele. Ele é muito maior que o evento. Ele não é só uma coisa ruim ou uma coisa tão maravilhosa. Ele é um conjunto de eventos. Mas ele determina o que ele quer fazer com esses eventos e com a história que ele tem. Então, não é fácil a gente olhar para a nossa história e dizer sim a tudo que nós tivemos de dificuldade, seja o que foi, mortes, abortos, roubos, assassinatos. É muito difícil a gente olhar para a nossa vida e ver que isso faz parte do nosso sistema. Mas quanto mais tu te apropria com amorosidade de que tu estás inserida no sistema e podes escolher, eu vou olhar e dar um bom lugar, né, Eliana? Algo que houve porque foi a única forma que pôde acontecer, eu não tive outro jeito. Eu sou o resultado de tudo que veio antes. Então, olhar para alguém realmente percebendo que esse alguém representa um sistema, que ele não é só algo que eu não goste, pode ser que esteja em mim o que eu preciso olhar através dele. Então, olhar o outro como uma possibilidade de cura para si mesmo, acolher o outro do jeito que ele é. Ai, perfeito. Eu acho que eu não preciso falar mais nada, né, gente? Primeiro, eu só tenho que agradecer a vocês. Muito, muito, muito obrigada. Eu acho que é um dos nossos últimos programas do ano e vocês deram lições hoje para que as pessoas comecem aí o seu ano, que 2018 venha iluminado e com esse pouquinho desse aprendizado que eu tenho cada dia com os entrevistados e que a gente tenta levar isso para todas as pessoas. Muito obrigada, que 2018 seja iluminado para vocês. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Obrigada. E assim a gente encerra Viver de Saúde com hoje. Um beijo e a gente volta. Tchau.